E aí, tudo mudos? Espero que sim, porque hoje a gente vai falar da história do kickboxing. Antes de começar, eu vou pedir aqui para deixar o teu like e se inscrever nesse canal se tu ainda não é inscrito. É muito importante que tu deixe o like e se inscreva no canal. Antes de começar a falar sobre a história do kickboxing, a gente vai ter que definir o termo kickboxing, como que ele era utilizado, né? São palavras do inglês, kick referente a chute e boxing referente a boxe, modalidade de boxe que já existia. Era utilizado para toda arte marcial que combinava chutes com socos. Então não era uma coisa inédita que nunca tinha se ouvido falar e alguém foi lá e inventou: ah, isso aqui vai ser kickboxing agora, pá. Então, pessoas que praticavam karatê usavam o termo, pessoas que praticavam muay thai usavam o termo, outras artes marciais menos conhecidas da China, né? Os estilos de kung fu voltados para o esporte, competição, usavam também o termo kickboxing para empregar essa categoria. Então, é equivalente a dizer que era uma luta. Então, quando a gente fala, vai ter luta, a pessoa já entende que vai ser um confronto, né? Mas não fica bem exemplificado. Então o kickboxing era mais ou menos uma palavra que definia: vai ter kickboxing, então vai ser um confronto com chutes e socos. Então a palavra já existia, essa palavra com essa forma de ser utilizada. Bom, historicamente, sabe-se que a primeira vez que foi utilizado oficialmente em um evento o termo kickboxing, da forma como a gente escreve, foi lá pela década de 60, 1960, um pouquinho antes talvez, que foi utilizado no Japão, que eles estavam fazendo ali um crossover de karatê com muay thai, basicamente, né? Tailândia, Japão ali se confrontando e nas suas artes, e esse era usado o termo kickboxing para não definir que era nenhuma e nem outra. Então a primeira vez que foi usado foi ali. Basicamente, nessa versão da história, o kickboxing era a mistura do karatê com o muay thai. Então pegava um pouco de cada arte ali e valia tudo que valia nas duas e se confrontavam, né? Karatecas ali com lutadores de muay thai. A origem mesmo, o primeiro uso do kickboxing foi ali no Japão mesmo. Mas aí, nos Estados Unidos, mais tarde, voltou a ser um movimento kickboxing, quando supostamente, né, nenhum fato histórico é 100% certo, porque a gente só pode ler, a gente não estava lá, pelo menos eu não estava lá para saber. Então, os karatecas, a história é o seguinte: os karatecas queriam uma forma de competição que pudesse botar mais à prova as habilidades que eles aprendiam na arte marcial, sendo que o karatê era bem limitado às regras. Então eles começaram a criar essa competição onde misturava golpes de karatê com os socos do boxe. Então aí que seria a origem dos Estados Unidos, kickboxing, como a gente conhece hoje. Isso é tão verdade e tão veio do karatê, porque a gente pode ver que inicialmente era conhecido até como karatê full contact, e mais tarde começou a tirar fora o karatê, ficou só full contact. O que significa full contact eu já falei em algum outro vídeo, que é pleno contato, contato total. Então ele supostamente seria o máximo da categoria. Então a porrada come solta aqui no full contact, é para se arrebentar. Nessa época que começou aqui no Brasil a nascer escolas de full contact, nem chamava de kickboxing, ele pegava só o nome full contact. Aula de full contact. Eu conheci pessoas que se formaram faixa preta de full contact. Então, dependendo da federação que existia isso, ou se é que tinha alguma coisa, hoje não tem nenhum respaldo, né? Por mais que o cara possa saber, não tem nenhuma federação ou respaldo que possa validar, né, a faixa preta do cara ali,
o grau dele de instrutor, professor, qualquer coisa do gênero. Começou a ser espalhado. Eu acredito que tiveram vários movimentos de outras artes ou de outros locais onde foram, estão fazendo tal luta, assim, assim, e foram surgindo misturas parecidas. Porque na verdade, qualquer arte marcial que tu pegar, vale chute, vale soco, tu pegar e botar eles dentro de um ringue com luva de boxe e se golpeando, vai parecer muito com kickboxing. Todas elas vão parecer muito a mesma coisa, pelo menos numa primeira espiadinha. E nessa história de karatê full contact virar o kickboxing, começou a ser usado realmente esse nome kickboxing e foi progredindo e evoluindo a partir daí. Foram criando-se federações, várias federações que praticavam o kickboxing. Essa época que nasceu a WACO, que era forte na Europa e reunia, digamos, vários órgãos de kickboxing. Que a ISCA nos Estados Unidos foi a mais forte, foi ali que nasceu basicamente o kickboxing, vindo do karatê. Então ali que começaram os karatecas mesmo que treinavam karatê e começaram a praticar o full contact. Depois foi evoluindo para kickboxing mesmo e de início o full contact era realmente o mais alto do topo, né? A categoria de luta mais poderosa, no caso, que vale mais pancadaria da modalidade de kickboxing. E com o tempo foi se adaptando, foram nascendo novas regras para definir o que vale e o que não vale, né? Nasceu o low kicks, que valia chute baixo, nasceu depois o K1, que valia joelhada também, e alguma coisa de clinch, para se adequar mais, ficar um pouco mais livres, que ter uma competição mais próxima do que seria um combate realmente, valendo tudo. Só que realmente sempre quando tiver regras, nunca vai ser próximo do que vale tudo mesmo, que valendo qualquer coisa, não tem como fazer com regras. Eu gosto muito do kickboxing porque eu acho que ele é exatamente esportivo, é direto ao ponto, né? Tu não tem que fazer uma coisa que tu não vai realmente fazer, tá entendendo o que eu quero dizer? Não tem os katas, não tem punse, essas partes de movimentos que tu não usa. Tudo que tu pratica, os movimentos que tu pratica no kickboxing, todos eles tu usa nas competições, nas lutas e por aí vai. Então eu acho que ele é bem direto ao ponto, não é uma coisa assim. Por mais que ele tenha herdado ali a questão do karatê, das faixas, tem a troca de faixa, tem o os do karatê, né, do jiu-jitsu, do Japão na verdade, tem esse os de cumprimento, clássico do kickboxing também, tem o cumprimento, né, quando tu entra, tem várias tradições que fazem parte do kickboxing, que deixam ele mais com uma cara de arte marcial e um pouco menos cara de esporte. Então ele é um belo misto de arte marcial com esporte no meu ponto de vista. Então é isso aí, isso foi uma história super resumida. Eu não sou um historiador, não gosto de ficar entrando muito em detalhes da história. Queria só explicar assim para quem está totalmente por fora, ter uma noção. Se alguém disser para ti, o kickboxing foi criado no Japão, existe o kickboxing japonês, que foi realmente, primeiramente foi usado no Japão, esse kickboxing lá. O kickboxing que a gente pratica aqui no Brasil, a maioria das federações foi de origem desse criado dos Estados Unidos aí. Até queria falar, teve outro vídeo lá que eu falei sobre o kickboxing da CBKB e tal. E teve gente que veio falar comigo, brabo, porque eu falei da CBKB. Eu não estava falando mal das outras federações, só porque eu faço parte dessa. A ISCA é muito forte, é uma federação muito forte e mais antiga do que a CBKB. A CBKB é super nova, a CBKB é de 93, que foi fundada ali basicamente, né? A Confederação Brasileira de Kickboxing, então é muito recente. Não tem nem comparação aí com outras artes marciais milenares que já existem, como Karatê, Muay Thai, Kung Fu e tantas outras, né? Que já são muito mais antigas. Então é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa um comentário do que eu errei nessa história, o que tu pode acrescentar para quem realmente está em busca de mais conteúdo sobre a história. Se tu sabe a história, clica aí, comenta aí. Quem fizer a melhor resumão da história, eu vou pinar o comentário aí pra galera achar.
É isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!